Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. A Lili Nascimento está lá em frente ao CT Joaquim Grava, trazendo todas as novidades do Timão. Parece que agora vai, hein? O Timão tem 3 propostas na mesa pelo name rights da Neoquímica Arena, para trocar o nome da Neoquímica Arena e receber um valor milionário. Todos os detalhes desse vídeo aqui para você. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lili Nascimento agora está com a gente para falar do Corinthians, as questões que envolvem Garro, envolvem Memphis e o futuro do Corinthians na temporada. Tudo bem, Lili? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom, depois de um dia de folga, né, os jogadores voltam a treinar aqui no CT Joaquim Grava. Agora vamos falar de 2 situações, né? A começar pelo Memphis. Ontem nós subimos, né, uma informação aí exclusiva sobre o descontentamento do camisa 10 com o planejamento que foi feito para ele pós-data FIFA, né? A gente lembra que o Memphis fez os 2 jogos pela seleção da Holanda, jogou um total de 163 minutos, 11 horas de voo até o Brasil, tem o fuso horário, diferença de 6 horas mais ou menos, então ele entra em campo na quarta-feira como titular contra o Atlético Paranaense com uma sensação biológica de ser 3h30 da manhã, mais ou menos isso, né? No primeiro tempo ele sente a perna muito pesada, é substituído ali pelo Vitinho, nitidamente ele tá irritado com a situação e aí depois o Corinthians solta uma nota dizendo que ele teve um edema na posterior da coxa direita, ele iniciou o tratamento aqui no setor de fisioterapia e ainda não há previsão para o retorno dele. Acontece que no dia seguinte a isso, né, olha mosquito aqui, quando foi confirmada essa lesão, pelas redes sociais o Memphis acabou publicando algumas fotos, né, algumas lembranças, entre elas a do ex-preparador físico Diego Pereira, que faz parte da comissão técnica do Ramon Dias, e ele escreve, né, você faz falta, irmão. Então essa publicação não pegou muito bem com os profissionais que trabalham aqui no CT Joaquim Grava, né, eles acharam que foi algo como um protesto, e aí por isso não pegou muito bem essa publicação, mas de fato o Memphis, o staff dele, eles não gostaram do planejamento que foi feito para esse retorno dele, porque ele acaba tendo esse edema que vai tirá-lo de campo, a gente não sabe ainda quanto tempo, porque o Corinthians ainda não divulgou. A informação que a gente tem também é que ele pessoalmente foi até a diretoria, né, pedir o retorno do antigo fisioterapeuta Alex Cabreira e também do Diego Pereira. O Alex Cabreira foi recontratado, ele que foi demitido em julho, né, por questões políticas, era muito ligado ao Augusto Melo, foi recontratado porque o Memphis, alguns líderes aqui do elenco pediram o retorno dele, estão reclamando aí de uma sequência de lesões. Em relação ao antigo preparador físico, ainda não há nenhuma informação sobre esse retorno ou se a diretoria de fato entrou em contato com ele. Garro deve ser desfalque por pelo menos aí 2 meses, 1 mês e meio, a depender de como andará o tratamento dele no setor de fisioterapia, agora com a volta do Alex Cabreira. A gente lembra que no jogo contra o Fluminense, já no aquecimento, ele sentiu dores, precisou sair, foi cortado da lista de relacionados e aí o departamento médico, em nota oficial, diz que ele está com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, então ele iniciou esse tratamento também. O torcedor espera, aguarda para ver quando ele irá retornar. É claro que ele deve ser desfalque no próximo domingo contra o Sport. Resta a dúvida para ver se o Memphis terá condições ou não. Muito provavelmente não terá condições de atuar no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né? O torcedor fica ali na expectativa, porque quando volta o Yuri Alberto, sai o Memphis, no jogo seguinte sai o Garro. Então essa questão das lesões vem pegando muito internamente aqui no CT. Osmar Stabile vem tentando ajustar tudo isso com o Fabinho Soldado para que tenha os jogadores aí até o final da temporada, que é uma sequência difícil para o Corinthians. Nisso você pode aumentar o seu contrato e não precisar pagar a multa, que é de 70 milhões. Só que esse acordo do naming rights deve ser fechado em outubro, porque em outubro a multa do Corinthians com a Esportes da Sorte despenca. E aí o Corinthians fecharia um negócio casado de naming rights e patrocinador master, como costuma ser em todo mundo, né? Se a gente for pensar no exemplo mais claro, o Arsenal com a Emirates. Então, tudo bem, mas eu acho assim que em todo sentido, por exemplo, eu vou falar de mim, eu não falo dos outros. Vamos lá. Eu recebi uma proposta do SBT, fiquei conversando com o SBT durante 3 meses. Eu fiz 4 jantares no Pobre Juan. Bom, hein? Do Cidade Jardim. Eu vou sempre lá agora, adoro o Pobre Juan, mas agora eu vou também no Vila, ali, que é muito legal, é um restaurante grego, italiano e como é que fala que é o mundo inteiro, não sei falar, internacional? Não sei como é que fala, mas tudo bem, foda-se, entendeu? Não tem problema nenhum. Aí,
Vocês são muito certinho no rádio, né? Não pode falar fone, não pode falar nada, não pode falar... Ai, aquelas coisinhas Mas se a gente chatas. falar, não tem a mesma graça de Tá ser o craque, louco, né? pelo amor de Deus. Você fala, tenta aí, vai. Não, é melhor você não falar. Aí, vai chegar uma hora também que eu vou ser mandado embora. Aí vocês vão lá, coitado, o Neto foi mandado embora. Tá tudo bem também, tá tudo certo. Aí, eu fiquei conversando com os caras. Chegou um certo momento, eu cheguei na Band e falei, cheguei pro Schneider e cheguei pro Denis e falei, pô, eu recebi uma proposta quase irrecusável, mas eu não quero ir embora, cara. Eu não quero ir embora da Band, eu quero encerrar minha carreira aqui. Vocês querem que eu fique? Eu não quero 1 centavo de aumento. Eu só quero, né? Aí a Band renovou meu contrato, eu tenho um conhecimento aqui, eu conheço todo mundo. Então é melhor se agir assim. O que eu quero dizer? Então conversa com a Neoquímica Farma, lá IP Farma. Conversa com a Esporte da Sorte. Não faça o que fizeram. Sim. Né? Vamos terminar porque o outro deu 10 milhões a mais. Pra trocar, só se for muito benéfico. Cara, só se for muita coisa, senão fica com o mesmo. Exato. E aí o Corinthians, com a situação financeira que tá, assumindo uma multa de 40 milhões da Esportes da Sorte, mais de 70 milhões da Iperafarma, são 110 milhões que o clube se compromete a pagar. Então tem que ser uma oportunidade muito boa. Não é muito dinheiro? É que com as casas de aposta Não, mas é muito dinheiro ou não, filho? É muito dinheiro. Então vamos lá, sabe quanto que o Corinthians perdeu com o Pedro do Zenit e com o Murilo, que tá no... eu não sei falar o nome. No Nottingham Forest. Nottingham Forest. Sabe Murilo quanto? foram 80 milhões de 150 milhões. É. Com 2 jogadores, o Corinthians, vocês acabam com o Corinthians. Vocês perderam 150 milhões. Seria suficiente para eliminar todos os problemas transferbans, todos os processos, 150 milhões. Foi uma conversa que não deu certo, não foi isso que falou? Mas não é, mentira, né, meu? Mentira, né? Pra falar do Corinthians, que o Corinthians ganhou. E vocês que são tudo secador, cambada de Zé Ruela desgraçado. Sabe o que acontece? O Corinthians ganha do time do Fluminense no Maracanã, vai pra 29 pontos, que é ruim ainda, vai pra nono na competição, tá entre a Sul-Americana, ninguém fala nada. Então, olha só que jogo ruim. Nossa, meu Deus do céu, foi um achado o gol. Mas vocês jogaram aonde? Quem de vocês que falaram que é um achado o gol já jogou no Maracanã? Vocês jogaram aonde? Onde vocês jogaram pra achar que foi um gol achado? Muito pelo contrário, essa jogada é treinada exaustivamente. Todos os times treinam essa jogada. Todo mundo. E aqueles que são mais radicais acham também. Como é que pode, hein? Tomar um gol do Mateuzinho. Cara, como é que vocês são anticorintianos? Como é que vocês não falam a verdade? É bom vocês assistirem o Fred mesmo no Sport TV. Assiste isso aí. É isso que vocês têm que assistir mesmo. É a mesma coisa, é aquilo que vocês imaginaram, sabe? Sabe, você assistiu o Fred, é a mesma coisa que você tá em casa, aí você tá sozinho, aí entra sua mulher, você tá lá se masturbando, assim, pá, sem fazer nada. Aí entra sua mulher, aí você fala, não, tá pensando você. É a mesma coisa que assistir o Fred lá no Sport TV. E aí, Luiz Fabiano? E aí, craque Neto, boa noite pra você, pra todo mundo ligado nos donos da bola, uma vitória importante mesmo. Pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o corintiano dormiu na parte de cima da tabela. É bem verdade que alguns concorrentes diretos têm jogos a menos, mas virtualmente, se a gente for pensar que os mandantes vençam esses jogos ainda a serem realizados, o Corinthians cai para 11º e mantém a vantagem de 7 pontos para a zona do rebaixamento. Então, cada vez mais o Corinthians vai deixando o rebaixamento como uma página virada nesse Campeonato Brasileiro. Restam 16 pontos para a marca dos 45, que seriam suficientes para salvar o Corinthians de qualquer cenário de queda. Quantos jogos faltam, filho? Faltam 45 pontos, 15 jogos. 15 jogos. Se o Corinthians ganhar 30 com 29, dá 59. Tá na Libertadores. Sim. Vamos supor que o Corinthians ganhar 25 com 29, 14, 54, certo? Certo. O Corinthians precisa de mais ou menos isso. De mais 6 vitórias em 15 para não ter chance de cair. Exatamente isso. O Corinthians vai classificar para pré-Libertadores ou para Libertadores. Pode escrever isso. O Corinthians classifica para pré-Libertadores ou para Libertadores e vai ser o campeão da Copa do Brasil. Pronto, já falei. E aí? A Copa do Brasil, inclusive, pode ser um atalho para que o Corinthians chegue na Libertadores do ano que vem, além, claro, da grande bonificação financeira envolvida. Mas hoje não é um dia de boas notícias, craque. Quem acompanha o
Corinthians sabe que dificilmente você vai passar ileso nas boas Jornalismo é notícias. isso aí. Exato, tem que falar. E o Rodrigo Garro passou por exames hoje. Ele ficou fora do jogo contra o Fluminense porque sentiu dores na panturrilha durante o aquecimento. Passou por uma bateria de exames no CT e teve constatado uma lesão de grau 2 na panturrilha. Expectativa é que pelo menos um mês... Grau 2 é um mês, velho. Pelo menos um mês fora de campo. E a gente sabe que com o Garro, a cautela do departamento médico do Corinthians é maior, porque o Garro tem apresentado problemas físicos nesse ano. Então dificilmente o Garro retorna no prazo mínimo. Eu acho que o Corinthians deve ter o Garro em um mês e meio, por aí. E outra, vai querer ter ele 100% para a Copa do Brasil, né? Que isso. seja em dezembro. Então, isso se for em dezembro, né? Que por sinal a Marília Ruiz deu uma informação ontem no apito final. Se o Fluminense não passar qual time que tá? Lanús. Com Lanús. Se o Fluminense não passar, eles vão adiantar para outubro. Olha aí. E aí a situação do Garro já fica exatamente. Carrilho também. O Carrilho deve voltar a treinar com o grupo na primeira quinzena de outubro. Isso, pelo menos porque no entendimento da CBF não é justo fazer isso com o Fluminense, que disputa 3 competições. Se ele sai da Sul-Americana, ele fica livre para também fazer em outubro. Por isso que fizeram em dezembro. E com isso, você antecipa as férias dos 4, sacou? Exatamente. Você consegue facilitar e deixar o ano que vem mais leve, porque também vai parar, né, no meio do ano, por causa da Copa do Mundo. Então vai ser mais um ano difícil de ajustar o calendário do futebol brasileiro, por mais que o Samir Schaud tenha feito algumas mudanças interessantes pensando nesse sentido. E, craque, essa série de esses problemas físicos recorrentes no Corinthians tem gerado uma investigação interna do clube para entender a causa, se é preparador físico, se é departamento médico, se é algo natural, tem vista temporada. Então eu vou responder, vai. Eu não vou responder como médico. Vamos lá. Você quebra a mão... É culpa do departamento médico? Não, então vamos lá. Isolado. Aí você pega... O Yuri teve a fratura na vértebra. Fratura na vértebra, não tem nada a ver. Aí você tem hernia inguinal, não tem nada a ver. Aí o Garro, esse sim, machucou o joelho, quiseram fazer uma proteção em relação a isso, foi pra Espanha, voltou. Quando ele faz vários jogos seguidos, ele vai ter uma contratura muscular. Infelizmente teve de grau 2 na panturrilha. Aí é normal, não tem problema nenhum. Vamos lá, aí o Carrilho, foi cirurgia. Carrilho foi ligamento do Foi ligamento. Quem machucou lá? De muscular, você teve o Mateuzinho contra o Atlético Paranaense. Que é muito pouco. O cara que joga todos os jogos. Sim. Todos os jogos, e mudou o esquema tático do Corinthians, de 3 volantes, e que ele tem que atacar toda hora, que tem que chutar toda hora. Ponta, né? Ele é o ponta direita, ele é. O Ranieri teve um problema muscular. Mas pouco. O Memphis. É tudo leve. Muito leve, gente. O departamento médico de preparação física do Corinthians é muito boa. A verdade é o que tem que fazer é os jogadores ter esse entendimento sobre isso. Que, por sinal, é duro também pro treinador, né? A vida do Dorival não tá fácil, né, craque Neto? A gente pode analisar se o Corinthians poderia jogar mais ou menos, mas, gente, olha o time que terminou o jogo contra o Fluminense. Olha, vou falar uma coisa pra você. O Flamengo é o único time que eu teria medo não, que eu teria receio em relação ao time titular do Corinthians. Nenhum outro eu tenho receio. Nenhum outro. Nem Palmeiras, nem São Paulo. Com o time titular do Corinthians, o único é o Flamengo. O Corinthians que terminou o jogo contra o Fluminense, olha isso, os 11 que estavam em campo. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Até aí tudo certo. Meio campo com Rian, André e Hugo, o Hugo improvisado e o André fazendo a estreia dele como profissional. E o ataque com Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. O Yuri visivelmente longe do ritmo de jogo ideal esperado pra ele, né, craque? Não tenha dúvida disso. Vamos lá. O próximo jogo do Corinthians contra o Sport. No domingo, certo, no domingo. E depois... Flamengo. O Corinthians volta a campo no final de semana contra o Flamengo. Contra o Flamengo, né? Porque no outro meio de semana tem Libertadores de novo, que são os jogos do Palmeiras e River e Palmeiras aqui. E aí também a equipe do São Paulo viaja pra lá ou o primeiro jogo é aqui? O primeiro jogo é no Equador. O segundo jogo aqui na outra semana, é isso? Exatamente, craque. 19 horas, né? Isso, depois do Esporte Debate tem 9 da noite, tem a Voz do Brasil. Seguindo então, craque, essas pendências vão ser resolvidas muito provavelmente em outubro, na figura do presidente Osmar Stabile. E eu queria trazer uma informação do departamento de futebol também, que o Corinthians demitiu em julho o fisioterapeuta, vou pegar o nome dele certinho, Alex Cabreira. E ele foi recontratado agora, hoje especificamente. O Alex Cabreira era muito do Augusto, né? Ele era próximo ao Augusto e foi demitido na troca de presidentes. Quem bateu o pé para a recontratação do Alex Cabreira foi Memphis Depay, que está incomodado
com a recorrência de problemas físicos no Corinthians. Falou, ó, antes a gente não tinha tanto, traz o cara de volta. E o Memphis recentemente publicou nas redes sociais uma mensagem de carinho ao Diego Pereira, que era o preparador físico da comissão do Ramon Dias. Mas quando o jogador começa a interferir em relação ao departamento médico, manda letrinha e contrata um profissional, independentemente da força do profissional outro, aí o Fabinho perde completamente a força em relação ao elenco. Se era pra demitir, então mantém a decisão, certo? Eu penso por aí também, craque. E o Memphis deve estar à disposição do Dorival Júnior contra o Sport no domingo. Jogo importante, que se o Corinthians vencer, consegue deixar ainda mais pra trás a possibilidade de rebaixamento nesse ano. Pra você ter ideia, eu acho que o Corinthians não precisa nem pensar nisso, meu irmão. Me desculpa. Coloca aí no YouTube aqui a tabela que eu vou contar pra vocês, que a gente fica falando do Corinthians com 29 pontos. Ai, tem que ganhar, senão vai cair. Coloca aí pra mim. Nossa, eu prefiro o cavalo em cima do que o cara que tá embaixo aqui. O cavalo em cima é muito melhor, diga-se de passagem. Vai aparecer aqui. Olha lá o cavalo lá. Onde vai aparecer? Ah, é lá que aparece? Isso. Pô, brincadeira também. Vamos colocar. Então vamos lá. Quem tá na 11ª colocação? Vocês pegam aí, pô. Vou puxar pra você. Eu sei quem é. Eu sei quem é, mas... O Ceará que tá. Ceará. Perdeu pra quem? Ceará empatou com o Vasco. Então, vamos lá. Quem é o outro? Internacional, não é? No último lance, 12º. 12º. Quantos pontos tem? 27. Quem é os outros? Vamos lá. Abaixo, Atlético Mineiro 25, Grêmio 25, Vasco 23. Ninguém fala que o Vasco vai cair. Olha que loucura, mas o Corinthians sim. Olha, o Corinthians precisa... obrigado aí o pessoal do YouTube aí. Aí, ó. Aí, olha só, o pessoal, olha o Corinthians, vai ter que... Não sei o quê. Olha o Vasco com 23 pontos. Olha o Santos com 23. Olha o Vitória com 22. Mas o Corinthians precisa ganhar o próximo jogo do Sport, senão vai lutar por rebaixamento. Não, senhor. O Corinthians, ele vai ganhar os jogos, aí vai brigar pela Sul-Americana e pra Pré-Libertadores. Essa é a minha ideia. O Vitória, que é o primeiro time da zona, tem o mesmo número de jogos do Corinthians, né? Então, não há aquela projeção virtual do Corinthians cair muito. Daí, alguns podem ultrapassar o Corinthians. A partir do Atlético Mineiro, todos podem ultrapassar... Aliás, perdão, a partir do Internacional, todos podem ultrapassar se vencerem os jogos a menos. Mas não estão vencendo ninguém, né? Então. Não estão vencendo ninguém. O Fluminense vai dividir foco... A projeção é só essa, né? Pra você ganhar, né? Pra jogar. O Corinthians... Por exemplo, o Internacional joga com o Grêmio. Exato. Então vamos lá. O Grêmio Internacional... alguém vai perder ponto, né? Alguém perde ponto. Não é verdade? O Santos tem o Palmeiras. Santos e São Paulo. Agora o próximo jogo é Sansão. O próximo sim, mas o Santos jogo e São Paulo tem... lá na Vila Belmiro. O jogo a menos que o Santos. Santos e Palmeiras. Palmeiras vai ser. Até porque o Palmeiras perdeu pro Flamengo em casa e se não ganhar do Santos, ele deixa o Flamengo ir pra frente. E o Flamengo não perde ponto, né? E o Flamengo só perdeu 2 partidas na temporada no Brasileiro e o Palmeiras perdeu 3. Só que o Palmeiras foi eliminado do Paulista e da Copa do Brasil. Quem que ganhou? Me parece que foi um Parque São Jorge, não foi? Parece que foi o Corinthians que ganhou o título paulista, não foi? Foi. Do Palmeiras. Parece que foi o Corinthians também. 31. Parece que foi o Corinthians também que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, não foi? Foi. Então, só pra saber. Só pra saber. Pra finalizar... No giro de Corinthians, desfalque importante pro jogo contra o Sport, Guinegão. Cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, vinha sendo titular nos últimos 6 jogos, marcou 4 gols, deu 1 assistência. Corinthians deve ter Yuri Alberto e Memphis na frente, mais uma vez. Tá certo então, pra todo mundo tá ligado aqui. Bora lá, Fiel, pras últimas notícias. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, assim você informa pro YouTube que você se informou do Corinthians aqui nesse canal. Dá essa moral aí pra gente, curte aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Bora fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana, beleza? Agradeço demais. Cara, a gente só escuta história de name rights, parece que só fica no campo da especulação e nunca vem pro campo da execução, né? O que de fato concretizou, né? Então assim, pessoal, é lógico, envolve muito valores, né? E aí tem a questão da Neoquímica Arena. Por mim, seria muito bom se o grupo Pharma, lá, eu não sei o nome direito, bancasse e continuasse com a Neoquímica Arena, porque já pegou, né? Neoquímica Arena, então... Trocar isso agora no meio do caminho, tudo bem que é uma questão um pouco relevante, só uma opinião, acho que não mudaria muita coisa. Mas sei lá, vamos supor, só um exemplo, que troca pra, Betano Arena. Aí até pegar, né, vai jogar onde? Betano Arena, já ficou Neoquímica Arena, né? Então acho que seria muito bom se os caras conseguissem chegar até perto. E também eu não sei como é que é, negócio de casa de aposta é muito novo. Então eu não sei até onde isso vai estourar, até onde isso pode dar problema. Você pegar uma empresa que tem muito mais credibilidade, uma empresa que tem muito mais nome e tempo no mercado, eu acho que seria uma estratégia mais confiável e sólida a longo prazo, né?
Mas é isso, fiel. O Corinthians descansa assim, se prepara essa semana com umas 1 ou 2 dias de descanso para enfrentar o Lanterna do campeonato na próxima rodada, que é no próximo final de semana. Tem tudo pra gente conseguir os 3 pontos fora de casa, né? Tem a questão da preocupação aí do Memphis, do Garro, mas é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, chegou até aqui, por favor, mano, dá essa moral, se inscreve aí, curte o vídeo, tá? Assim eu trago notícias do Corinthians aqui todo dia, pós, pré-jogo, contratação, especulação, tudo de Corinthians é aqui no canal Roxinho. Nós somos roxo pelo Corinthians aqui no Nação Corintiana. Um forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!